Olá, tudo bem? Quero responder aqui algumas perguntas hoje, interessantes. Você não pode deixar de assistir esse vídeo porque vou abordar aqui mais ou menos uns 4 a 5 assuntos interessantes. Bom, meu nome é Célio e você é muito bem-vindo ao nosso canal. Então, antes de começar a responder essas perguntas, quero te pedir, planta na minha vida. Porque o que você plantar na minha vida, você vai colher na sua. Gênesis 12, versículo 3, essa palavra está sobre a sua vida. Abençoarei os que te abençoarem. Foi assim que Deus disse para Abraão? Então, senta o dedo nesse like, compartilhe com seus contatos e eu declaro que essa bênção está sobre a sua vida no nome de Jesus. Tá certo? Então vamos lá. Primeira pergunta. Hoje tem apóstolos na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, a era apostólica acabou, não existe mais apóstolos. Sabe qual é a questão toda? É que existem dois tipos de apóstolos. Deixa eu repetir. Existem dois tipos de apóstolos. Primeiro, os apóstolos que foram comissionados pelo próprio Senhor Jesus. Aqueles 12 apóstolos. E o último é Paulo. Paulo diz assim, eu fui gerado fora do tempo. Porque o Senhor apareceu a Paulo. Lá em Atos, capítulo 9, caminho de Damasco. Então veja bem. Tem os apóstolos que foram comissionados pelo Senhor Jesus. É uma categoria. Essa acabou. Mas tem os apóstolos que são comissionados pelo próprio Espírito Santo. Isso é muito importante de entender. Você vai ver que a igreja de Éfeso, eles estão testando, colocando à prova para saber se aqueles apóstolos são ou não verdadeiros. Isso é muito importante. A igreja de Éfeso, né? Quando Paulo escreve em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele diz, o Senhor constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, mestres, pastores e evangelistas. A grande questão hoje em dia, vamos falar a verdade, é que esse termo apóstolo, que é o enviado, e que seria aqueles missionários que estão desbravando em países longínquos, em situações onde nem se ouve falar do Evangelho, dando a vida pelo Evangelho, são chamados de missionários. Esses são os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros enviados, aqueles que estão indo ali lançar o fundamento, que é Cristo, né? Com sinais e prodígios e maravilha. Agora, os apóstolos da cristandade, na sua maioria, eles têm um título, porque eles querem estar acima dos pastores, que também acha que ser pastor é título. Gente, apóstolo, pastor, profeta e mestre não é título, é um dom. Todos nós somos irmãos. Então o que acontece? Mas as pessoas gostam de títulos. Você é pastor? Eu sou apóstolo. Sabe o que significa isso? Estou acima de você. É claro que esses apóstolos não são os apóstolos que foram comissionados pelo Espírito Santo. Obviamente. São pessoas que estão tendo título. Porque não existe apóstolo estacionário. O indivíduo está lá na sua igreja fixo. Ele não é um missionário. Ele não viaja para ministrar a palavra, mas ele tomou para si um título de apóstolo. Para quê? Para ter um certo reconhecimento daqueles que não leem a Bíblia e nem estudam a palavra de Deus, infelizmente. Então, tem apóstolos hoje, só que são mais raros, né? Mas tem. Aqueles que são comissionados pelo Espírito Santo. Efésios 4:11 é uma realidade. Tem evangelistas? Mas se tem evangelista, tem pastores? Ele comissiona profetas? Se ele comissiona, também comissiona apóstolos. Tá certo? Outra pergunta que eu vi também num vídeo que eu assisti, é alguém dizendo assim que os sinais cessaram. Não tem mais sinais. É porque na verdade hoje tem muita bagunça e muita manifestação da alma. Mas esse fato não anula uma verdade bíblica. Deixa eu repetir, não anula uma verdade bíblica. Os sinais hoje são mais raros e tem uma explicação por quê. Claro, tem uma explicação bíblica. Por que tinha tantos sinais logo no início do estabelecimento da igreja e vai ter muitos sinais no final da era.
quando estiver muito próximo da vinda do Senhor. Por quê, pastor? Vou explicar, você vai entender. Isso tem a ver com o tempo. A Bíblia fala das chuvas, duas chuvas. Tiago fala de duas chuvas. A serônida e a temporã. Tem as primeiras chuvas. E que elas servem para quê? Para granar. Aquilo que foi semeado para que nasça. Cristo, como bom semeador, ele semeou a palavra de vida. E aí veio a primeira chuva, o Pentecoste. Só que essa chuva é para nascer. Se chover direto, mata. Ninguém aguenta muita chuva. E aí o que você descobre? Que depois da chuva tem o sol. Nós estamos vivendo agora a era do sol, que é para amadurecimento. Mas antes de dar os grãos, precisa de outra chuva. Mas entre a primeira chuva e a última chuva, tem o quê? Sol. E o sol é para amadurecimento. Vê na parábola do semeador o significado do sol. O sol fala de tribulação, de dificuldade e de escassez de chuva, claro. Né? Então, é por isso. Mas não você vai ver que na época dos discípulos, dos apóstolos, tinham muitos sinais. Realmente. E hoje tem menos. Né? Porque nós estamos nessa era do sol. Esse é o grande mistério que você precisa entender. Né? Tem que ler a parábola do semeador e ler alguns tópicos da Bíblia para você ver isso que eu estou tentando falar aqui agora para você. Então, outro ponto interessante. Alguém diz assim, então, e os dons apostólicos não estão em operação hoje? De onde vêm os dons? Vamos entender agora. De onde vêm os dons? Não é do Espírito Santo? Agora o Espírito Santo, que tem os dons e que manifesta os dons, ele está agora meio inoperante. Só opera uma parte do Espírito. Como é que é isso? Tá vendo? Tem coisas que as pessoas aprendem. Claro, irmãos, tem muita situação aí de engano. Tem gente copiando a língua dos outros. Eu lembro de uma época. E assim, eu nunca esqueço isso. Vivi no meio de profetas. Pessoal que subia e descia do monte. Eu lembro claramente. Isso lá na década de 90. A pessoa chegava perto de você e começava a orar em línguas e dizia assim, terra de Negueb. Aí eu perguntava, Negueb, irmão? Isso é um deserto? O outro dizia assim, terra de Manassés. Manassés é uma tribo, irmão. Aquele irmão ouviu alguém falar isso e ele está repetindo. Porque a pessoa falou com uma certa expressão que pareceu que é espiritual. Então, por causa dessas situações todas de tolice, a pessoa fala assim, não existe os dons do Espírito. Claro que existe. Óbvio que existe. Isso é muito claro, Deus usa. Tem pessoas sérias, comprometidas com o Senhor, com a palavra do Senhor. Tem profetas de Deus, tem pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Mas tem muita gente brincando. E muita gente não brincando, na ignorância, imitando. Também tem. Outra coisa que eu vi, alguém dizendo assim, tem pessoas que consideram os católicos como cristãos. Os católicos não são cristãos. Cristãos são só os evangélicos. Eu perguntei para a pessoa assim, a reforma foi em que ano, irmão? 1517? E antes? Então Deus não tinha testemunho nenhum? Claro, irmãos. No meio dos católicos tem muita gente que não quer nem saber de Deus, mas tem gente que tem um coração para o Senhor. É igual os evangélicos hoje. Hoje tem tanta gente que se diz evangélico, mas que não tem nenhum comprometimento com Deus. Não aguenta ficar ouvindo um vídeo mais do que 30 minutos. 30 minutos, nem 15. Não tem paciência para aprender da palavra de Deus. Irmãos, faz parte do corpo de Cristo todo que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, que crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, independentemente da placa denominacional que ele participa. Então, uma pessoa com um absurdo dizendo que tem católicos, claro, que creem no Senhor. Eles estão vendo menos do que nós. Os evangélicos podem ter mais visão, em relação aos católicos, em relação à idolatria, em relação a muitos pontos. Mas se for olhar a conduta moral de muitos evangélicos, dá vergonha. É vergonha! Não tem outra palavra não. Então, vamos ver o seguinte, que
Infelizmente as pessoas julgam, né? A igreja de Tiatira, por exemplo. A igreja de Tiatira é a igreja católica. Pastor, mas a igreja de Tiatira na época de João. Mas tem um contexto profético ali, né, irmão? Porque o Senhor fala que ele vai vir para as últimas 4 igrejas. Ele mentiu? Eu vou vir. Não veio, só morreu. Cadê? Mas tem um aspecto profético. Aquela ali representa as 4 últimas igrejas, né? A Tiatira, a igreja católica. Sardes, os protestantes. Filadélfia, aqueles cristãos que têm mais conhecimento, temor e humildade no Senhor, não busca tanta projeção assim, né? E Filadélfia, aqueles que, ou Laodiceia, aqueles que eram Filadélfia, e a arrogância e o orgulho entrou no coração e eles perderam todo o equilíbrio. Eu não vou falar muito sobre essa questão. Só mais uma resposta que eu quero dar aqui. Línguas, pastores, estranhas. Língua dos anjos, isso não existe. Porque lá em Atos 2, o povo falou em 14 idiomas. É verdade. Aquilo ali é variedade de línguas. Mas não confunda variedade de línguas com língua dos anjos ou línguas estranhas. Paulo vai está dizendo assim, que se alguém chegar na igreja e não tiver intérprete, ela não vai saber. Mas se fosse só variedade de línguas, a pessoa ia saber, olha, eu falo 4, 5 idiomas. Então, tem duas coisas. Atos 2, ali houve um derramar do Espírito, onde o dom ali é variedade de línguas. E essa variedade de línguas do Espírito Santo sobre aqueles santos, 14 idiomas que os homens entendem. Isso é um dom que a gente vê raramente isso hoje. E Deus só vai usar esse dom se você estiver num país estrangeiro. No meio de estrangeiros também. Se ele quiser usar também, é claro. Agora, línguas estranhas. Não tem, né, pastor? Tem, irmão. É porque hoje em dia tem muita gente que é papagaio. E que nem sabe o que está fazendo. E aí esse fato não anula uma verdade. Eu vou ler aqui o texto para vocês verem. Presta atenção. Coríntios capítulo 14. Olha que coisa interessante aqui nesse texto. Eu vou ler aqui. Então, Atos 2, variedade de línguas. Tá certo. Agora veja bem assim. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Isso que é Paulo escrevendo. Não, procurai os dons. Acessou os dons. Então isso tem que ser anulado. E Paulo escreveu isso aqui é para as igrejas. Pois quem fala em outra língua, aqui é a língua estranha, não fala a homens. Aqui não é variedade de línguas. Lá eles falaram a homens. Não fala a homens. Mas lá falou a homens. Senão a Deus. Visto que ninguém entende. Mas lá houve alguém que entendeu. Então não confunda o que chama de línguas estranhas ou língua dos anjos com variedade de línguas. Gente, você gostou? Bom, eu vou parar por aqui, que vai ficar muito longo esse vídeo. Corre, inscreve no canal, compartilhe com sua família, seus familiares. Vamos divulgar para que a palavra de Deus seja propagada e mais pessoas se esclareçam na verdade. Tá certo? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.